Então vamos lá? Começar a live aqui, esperar o pessoal entrar mais. Mas já vou me apresentando. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos, sou dono aqui da Mercury Gestora. Nossa empresa hoje ela é focada em soluções empresariais e o nosso nicho em foco é justamente distribuidora de gás e farmácia. Então a gente tem bastante cliente nesses dois nichos e a gente tem ferramentas de análise de dados, ferramentas com inteligência artificial para ambos os nichos. A gente consegue ter uma análise muito bacana desses dois nichos. A gente consegue ver o que, que realmente acontece dentro das empresas, quais são os pontos de saída, quais são os pontos de atenção e os pontos que faz o cliente realmente comprar de novo, não sair da sua base de cliente. Então a gente vai debater um pouco isso hoje, um pouco nessa live. Espero que sejam uns 20, 30 minutinhos de live só. Às vezes a gente prolonga um pouco mais, né, com algumas dúvidas, mas espero que seja um vídeo rápido e que traga insights para vocês aplicarem no dia a dia da distribuidora de vocês aí, tá bom? Espera só mais 2 minutinhos para o pessoal dar uma entrada. Boa noite. Pois é, ué. Começou mais tarde hoje. Show de bola. Acho que já passou o tempo. Vamos começar o nosso debate. Com os nossos clientes, para quem não sabe, a gente implementa uma estrutura completa de vendas digitais. Então, tráfego, inteligência artificial para atendimento, remarketing com disparo em massa, a gente tem uma plataforma própria que centraliza os dados, e a gente tem inteligências artificiais para fazer análise desses mercados, para a gente trazer justamente insights para os nossos clientes do que está acontecendo, por que está tendo churn, por que não está tendo churn, o que está dando certo dentro da estratégia, dentro da estrutura. E com esses insights, a gente consegue ver coisas muito interessantes desse mercado. Primeiro, que a gente percebeu que o mercado ele é baseado principalmente em três pilares. Quais são esses três pilares? Preço, atendimento e entrega. Então, esses três pilares são os três pilares principais do setor de distribuidora de gás. O que é o preço? É você ter um preço competitivo com os concorrentes. O que é a entrega? Você ter uma entrega rápida e eficiente. E o que é o atendimento? Você ter um atendimento que responde automático, rápido e que consegue direcionar, fazer o pedido de forma rápida, com a menor quantidade de perguntas possíveis. Tá bom? Então, a gente vai destrinchar esses três pilares. É... Exatamente, exatamente. Parte do atendimento não precisa necessariamente ser uma inteligência artificial. A gente põe inteligência artificial hoje porque o custo-benefício hoje é muito bacana, né? A gente consegue colocar agentes de atendimento com inteligência artificial treinados e modelados para o setor de distribuidora de gás que faz um atendimento muito parecido com o humano, só que atende 24 horas por dia, 7 dias na semana, atende feriado, faz agendamento e tudo mais, né? Então tem essa parte da inteligência artificial, mas não necessariamente precisa ser uma inteligência artificial essa parte do atendimento, mas a gente vai chegar lá ainda. Vamos começar falando do pilar do preço. O preço ele é um dos pilares mais decisivos na hora da compra. O mercado ele é muito agressivo, ele é uma selva mesmo em questão de valores, né? Você perde cliente por causa de 2, 3 reais, então é um mercado altamente competitivo nesse setor. Então, o parte de preço só tem duas coisas que você pode fazer para reduzir o preço. Ou melhora o seu custo de compra, certo? Ou diminui a sua margem. Não tem segredo nessa parte do preço. O que que você pode fazer fora da questão de diminuir o preço? Trazer uma percepção de valor do seu produto. O pessoal já faz muito isso, que é dar brinde. Então você consegue comprar uma vasilha, uma garrafinha, alguma coisa nesse sentido e agregar ao seu valor, agregar ao seu produto, dando de brinde para o pessoal. Sai um custo muito baixo, você consegue comprar da Shopee, da Shein, etc. Vasilhinhas mesmo, de plástico, garrafinhas, essas coisas nesse sentido, vai sair R$ 1, 75 centavos, 1,50 cada um. Você dá para o seu cliente e você aumenta a percepção de valor do cliente em cima do seu produto. Então, se você não consegue reduzir o custo, não pode abaixar a sua margem, isso aqui é uma boa ideia para você. Você colocar esses brindes, você colocar esses a mais ali que vai aumentar a percepção do seu cliente sobre o seu produto. Porque quando ele compra de você, às vezes é R$ 2 a mais, mas aí ele pensa, não, mas lá o cara me dá uma vasilhinha, o cara me dá uma garrafinha, etc. Então, traz essa percepção, gera essa agregação de valor dentro do seu produto, né?
Outra coisa interessante nessa parte de preço é como que você vende para o seu cliente. Em vez de falar só, fica R$ 110 o gás para entregar aí. Você tem que falar, é R$ 110 com entrega, brinde e instalação incluso. Isso já muda a percepção do cliente sobre o valor total. É R$ 110 para ter tudo isso, sendo que já tem tudo isso na outra forma de falar. Você só mudou a forma que você comunica que vende o seu produto. Isso também é muito importante para a percepção e na conversão direta com o seu cliente. Então, essa parte do preço não tem muito segredo, ou você reduz a margem, ou melhora o seu custo de compra, ou então aumenta a percepção do seu produto com o cliente, nas frases, na forma de falar, com um brinde e etc. Ficou alguma dúvida até aqui? Essa parte de preço eu acho que ela é bem tranquila, né? Beleza. Então, bora pro próximo. Próximo tópico é atendimento. Que é esse tópico de atendimento? O que é que traz a conversão de verdade? Você tem um atendimento eficiente, que tira as dúvidas, que mostra o preço, que seja uma equipe treinada, com script de vendas, realmente processo de venda, processo para trazer clientes que não compraram de você necessariamente. Então, essa parte do atendimento, ela é um pouco mais ampla, não é só a parte do responder, ela é uma estrutura um pouco mais amplinha, né? É a parte do responder, a parte do remarketing, a parte de você trazer de volta aquele cliente que não fez um pedido de você, trazer de volta aquele cliente que já pediu de você anteriormente, que faz 20 dias que não pede de você, provavelmente o gás dele está acabando. Então, ter essas ferramentas, esses métodos de atendimento, de remarketing, para você manter o seu cliente na sua base. Hoje o mercado ele é muito competitivo e esse setor ele é um setor de urgência. Então, se a pessoa está precisando do gás agora, está precisando do gás agora. Ela não está precisando do gás para daqui 2 horas. Então você tem que responder ela na hora que ela manda a mensagem. Você tem que responder ela no mesmo minuto que ela manda a mensagem. Senão ela vai mandar mensagem para outro e outra pessoa vai pegar esse cliente. Então essa parte do atendimento ela é muito importante na parte da eficiência, na parte da rapidez. Nem sempre o atendimento vai quebrar essa parte da captação. Mas essa parte do remarketing, essa parte de lembrete do cliente, de mandar cupom, de mandar que faz 20 dias que ele não compra, perguntar se o gás está acabando, etc. Essa é uma parte muito importante que aumenta demais a recorrência do nicho de vocês. É muito importante trazer isso em pauta, por quê? Porque o setor de vocês é um setor de alta recorrência. A pessoa não para de comprar gás. Ela só compra do outro. Se ela não está comprando de você, ela está comprando do seu concorrente. E por que que ela não está comprando de você? Aí você tem que identificar os gargalos que você tem dentro da sua empresa, dentro da sua operação, os gargalos que você tem ou de preço, ou de atendimento, ou de entrega, e identificar o porquê que aquele cliente não está comprando de você e está comprando do seu concorrente. Se for falta de lembrete, se for falta da pessoa lembrar que você existe mesmo, é só colocar uma esteirinha ali de remarketing, uma esteira ali de disparo em massa, etc., que você já consegue sanar isso, já consegue manter um pouco mais de gente dentro da sua base. Lembrete simples, por exemplo, faz 24 dias que você não compra da gente, não está precisando de um gás aí agora? Se tiver, eu já te mando agora o gás. Então, essa parte que é trabalho de relacionamento com o cliente, ela é uma parte muito, muito importante nesse setor para manter dentro da base os seus clientes, para eles não irem para a sua concorrência. E novamente falando, essa é a especialidade da Mercury. A Mercury ela faz justamente implementação de IA, CRM, essa parte de remarketing, disparo em massa, análise de dados, padrão de compra, essas coisas todas nesse sentido. E realmente traz um resultado maior. Não estou falando que vocês têm que contratar a Mercury, até porque às vezes não está no momento da sua distribuidora. Mas ter uma planilha, por exemplo, com os clientes, a última compra dele, ter o hábito de fazer esse relacionamento com o cliente, essa captação dos dados, colocar os dados em algum lugar ali para você conseguir fazer essas análises, etc., é muito importante. É muito importante para manter o seu cliente dentro da sua estrutura, dentro da sua empresa, manter ele como seu cliente ainda e ele não ir para o seu concorrente. Essa parte de atendimento ficou alguma dúvida? Isso. A IA, a que a gente trabalha, pelo menos, qual que é a vantagem dela? Ela trabalha 24 horas por dia, 7 dias da semana, e além disso ela consegue agendar, por exemplo, se você não abre de noite, se você não é uma distribuidora 24 horas, ele consegue fazer o agendamento com o seu cliente para o outro dia quando vocês abrirem. Falar, estamos fechados agora, mas pode deixar o seu pedido aqui, que aí amanhã de manhã o pessoal já dispara, tudo mais.
Então, essa parte do atendimento, fora essa parte que você citou mesmo, questão da eficiência, questão de responder rápido, no mesmo segundo que a pessoa pergunta, a IA já responde. Ela está sempre online, né? Ela está sempre respondendo ali a quantidade de clientes que estiver mandando mensagem. Fora essa parte, ainda tem esse outro lado que ela atende 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então, ela consegue agendar os pedidos para você, consegue quebrar objeções dos clientes com um treinamento adequado do agente, né? Consegue fazer o remarketing de acordo com o padrão de compra do seu cliente. Ela consegue fazer toda essa parte de uma forma muito eficiente e sem você ter que ficar pôr na mão, sem ter que você ter que ficar mandando mensagem na mão, disparo em massa, mandar para 10, 20 clientes, sofrer bloqueio do número, essas coisas todas te prejudicam muito. Então, a IA ela é muito bacana para isso. Ela é muito bacana para esses processos que são pré-definidos, que eles são processos contínuos, né, que tem um passo a passo, etc. Ela é muito, muito eficiente nisso. E quando a gente atrela a API oficial do WhatsApp, ou então bot do Instagram, bot do TikTok, a gente começa a funilar a nossa estrutura. A gente começa a realmente trabalhar um funil de vendas dentro da distribuidora de gás. Então a pessoa vem do tráfego, chama no Insta, por exemplo, o bot do Insta direciona para o WhatsApp, que é o bot central. O bot central faz o atendimento da pessoa, recolhe o pedido, manda para a distribuidora faz a entrega. Depois de 24 dias, a IA manda para a pessoa novamente. Oi, tudo bem? Já faz um tempinho que você não compra com a gente, será que já não está acabando o seu gás? Aí a pessoa pode responder, por exemplo, ah, não, tem um pouquinho aqui ainda. Aí vai para outro ciclo de remarketing, que manda depois de 7 dias desses 23, né? Então 30 dias depois da primeira compra. Oi, tudo bem? Tô mandando mensagem novamente, porque você falou que ainda tinha um pouquinho. Você ainda tem o gás? Quer que eu te mando um agora? Não sei o quê. Isso daí, esse relacionamento com o cliente, não precisa ser um gênio para entender que traz mais vendas. Que a pessoa ela vai lembrar de você, ela já comprou de você. É só lembrar de novo que ela recompra novamente. Então, essa parte que a IA faz, esse passo a passo, ele é muito eficiente, ele é muito importante para trazer de volta, para continuar um cliente dentro da sua base. E isso, fora a IA, dá para fazer com forma humana, não necessariamente precisa de uma IA. Mas se você tem muito cliente, muito atendimento, é meio complicado você fazer de forma manual isso. Se você entrega 50, 100 gás por dia, são 3.000 clientes no mês. Aí fica muito mais complexo você fazer isso de forma manual. Você vai colocar 100 números lá na planilha todo dia, aí fica mais difícil, né? Então, ter um sistema para fazer isso de forma automática, de forma eficiente, é muito importante, principalmente no setor de vocês que tem uma alta recorrência. Beleza? Então, vamos pro terceiro. Tá indo mais rápido do que eu imaginei, hein? Vamos pro terceiro, já vamos finalizar. A parte da entrega. A parte da entrega, todo mundo sabe que nesse setor é uma questão muito complexa, porque os entregadores não estão querendo trabalhar. A parte da entrega, a parte do entregador, ela é mais complexa do que o entregador de iFood, por exemplo, né? Do Uber, por exemplo. Por quê? Porque a pessoa tem que carregar no mínimo 13 quilos, né? Ela carrega o botijão até dentro da casa, faz a troca do gás, volta, etc. Então ele não é só um entregador, ele é um instalador do gás, ele carrega um peso. Então, conseguir gente para entrega, a gente entende que é muito complexo, é muito difícil. Todos os nossos clientes têm problema com isso, todos. Não tem nenhum que não tem. E o que que a gente faz para mitigar isso? Primeiro, a gente coloca para a pessoa conseguir fazer a retirada na distribuidora, né? Então a gente cobra, por exemplo, R$ 119 para fazer a entrega no endereço da pessoa. Mas a R$ 105 ela pode ir na distribuidora, tirar o gás, aí ela tem a vantagem do desconto e a vantagem de que ela não tem que esperar a entrega. E você tem a vantagem de você não ter que mandar o seu entregador, não ter que ter essa dor de cabeça com entrega, diminuir a questão do volume de entregas, então você pode ter menos entregadores depois, etc. Então, o que a gente tem feito hoje? Colocado mais, focado um pouquinho mais nessa parte da retirada. Tanto que tem alguns clientes que o nosso próprio agente tenta convencer a pessoa de fazer a retirada quando ela pede para entrega. Então, por exemplo, a pessoa fala, eu quero para entrega aqui na rua tal. Aí o bot vira para ela e fala, sim, para entrega aí é R$ 119. Mas se você quiser, você pode vir te retirar na distribuidora por 105. Dessa forma você economiza e ainda não precisa esperar a entrega. Em um percentual relevante, uns 30, 40% dos clientes que vêm com entrega acabam indo retirar. E isso é muito bacana porque diminui essa logística, esse trabalho todo com questão da entrega. Outra coisa que é, eu sei que vai doer um pouco, eu sei que vai muita gente falar, mas não tem como e tal, mas tem muita gente nesse setor que paga muito pouco para o entregador, que paga um salário mínimo por mês e pronto.
Se você paga pouco para a pessoa ela não vai permanecer no trabalho, principalmente hoje com uma alta concorrência de trabalho. Acaba que o mercado de trabalho ele é um mercado competitivo também. Você não compete só por cliente, você compete por funcionário, por equipe também. Então, uma pessoa para ela ser boa, para ela ser eficiente, ela vai custar mais caro. Então, ver alguma forma de negociação com seus entregadores. Eu vou te pagar um fixo mais um valorzinho por cada entrega que você fizer, R$ 5 por cada entrega, R$ 7 por cada entrega. Dessa forma, a pessoa ela vai ficar um pouco mais motivada em realizar a entrega. Ele vai querer fazer as entregas rápidas, porque ele vai ganhar por cada entrega que ele fizer, fora o fixo que ele já tem. Essa forma é uma forma da gente trabalhar um pouco a equipe, trabalhar um pouco essa parte mais complexa desse nicho, que é a parte da entrega, de uma forma eficiente, de uma forma inteligente. A gente, como empreendedor, tem que ver esse lado. Não é só questão de dinheiro, é questão da eficiência da equipe, é questão de motivação da equipe. Aí você vai falar, mas se não tiver motivado, melhor nem trabalhar para mim, vai embora. Mas você precisa de gente para trabalhar para você, senão sua empresa não cresce, não vira uma eu presa. E aí a sua empresa ela não vai ter escalabilidade, ela não vai crescer, você não vai conseguir escalar a sua empresa da melhor forma possível. A melhor forma de escalar a empresa hoje é justamente implementando tecnologias e pegando uma equipe boa, pegando uma equipe com um salário bacana, uma equipe que fique satisfeita com o que ela está recebendo, que fique satisfeita com o que ela está fazendo, que tenha perspectiva de crescimento dentro da empresa. Então, esses pontos é o ponto da entrega. É, a parte da equipe, a parte do seu entregador, de dar uma atenção a mais para ele, ela é muito importante mesmo. Outra dica que eu dou nessa parte da entrega, para aumentar a eficiência e a rapidez, é a questão de usar o Waze e o Google Maps para fazer as rotas. Você não precisa de um sistema que tem muita gente que vende aí, etc, para fazer essas rotas. Pelo próprio Google, pelo próprio Waze, você consegue fazer de forma gratuita. Você coloca os endereços ali, coloca o ponto de saída e o último endereço como sendo o endereço da distribuidora de novo, e aí ele traça a rota com menor custo para você. Dessa forma você já consegue economizar um pouco na questão da rota da entrega, na logística, e também aumenta a eficiência porque ela vai ver a melhor rota com um menor custo, né? Então, essa é uma forma muito bacana também de você aumentar a eficiência das suas entregas, mas o mais importante é justamente essa atenção maior com a equipe de entregador de vocês. Tá bom? Tem mais dúvidas sobre esses três pilares? Show de bola. É, o gás do povo, o gás do povo tem uma peculiaridade. O que a gente tem feito com os nossos agentes hoje? Em vez da gente pegar os dados da pessoa já no bot, etc., a gente direciona para o pessoal da portaria para eles fazerem o atendimento do gás do povo. Então, o bot ele não tem feito o atendimento do gás do povo diretamente. A pessoa fala, eu quero saber mais sobre o gás do povo, aí o bot fala, olha, essa parte do gás do povo é com o nosso pessoal da portaria. Clica no botão aqui, fale com eles, etc. Por quê? Porque tem essa parte do código. Tem essa parte que chega o código lá, né, para liberar aqui e tudo mais. Então, por causa dessas complexidades, dessas variáveis um pouco mais diferentes, e também porque a gente não teve tempo para treinar a equipe de todos os nossos clientes, para utilizar o bot com o gás do povo, a gente teve que modelar um pouco e colocar justamente para a portaria. Aí a pessoa chama lá, passa o CPF, passa o número, ele manda o código, recebe o código, despacha o gás. Então, a parte do gás do povo, o bot, hoje a gente está trabalhando dessa forma. Tanto por causa que a gente não teve tempo de fazer treinamento com a equipe, quanto por causa dessas nuances do código e etc. E aí, os nossos próprios clientes, a gente sentou com eles, conversou, perguntou qual seria a melhor opção para eles, o que, é que eles mais gostariam que a gente fizesse nessa parte do gás do povo, e a gente de questão em conjunta, decidiu fazer dessa forma. Decidiu colocar para a portaria e o pessoal da portaria faz o atendimento para eles. Beleza? Isso. Isso. Hoje a gente faz uma estrutura de captação digital completa. Então a gente cuida do tráfego, cai para o nosso agente de atendimento IA. Aí pode ter tanto no Instagram, quanto no Messenger, quanto no WhatsApp. A gente dá para pôr bot em todos. Só que a gente usa o WhatsApp como bot central por quê? Porque quando a pessoa te chama, só dela mandar o oi, você já pegou um dos dados mais valiosos dela, que é o número do celular dela, o número de WhatsApp dela. É um aplicativo onde ela fica o tempo todo online, onde ela recebe todas as mensagens. 98% da população brasileira tem esse aplicativo 98% da população brasileira que tem acesso à internet, né? Tem esse aplicativo baixado no celular, então é um dado muito, muito valioso para remarketing, para lembrete, para
tudo que você for fazer depois em questão de relacionamento com o cliente. Então, por isso que a gente tem os bots auxiliares, TikTok, Messenger, Instagram, mas a gente deixa o central o WhatsApp, porque só da pessoa te mandar um oi, só dela responder, só dela clicar no anúncio, você já pega o número dela, que é um dado muito valioso, entendeu? Então é por isso que a gente usa essa parte centralizada no WhatsApp. E aí também a gente tem a Mercury Nexus, onde é a nossa plataforma própria que centraliza os dados. Você tem uma parte financeira lá, você consegue fazer gestão financeira da sua distribuidora, tem uma parte de treinamento de equipe, tem uma parte de gestão de equipe, tem a parte de analytics, onde traz os dados do bot, os dados das vendas, os dados dos clientes, padrão de consumo, analytics de campanhas, de tráfego pago, essas coisas todas nesse sentido. É... Mas assim, essa estrutura, eu costumo falar que é uma estrutura que funciona para todos os tamanhos, certo? Mas tem que ver se tá no momento de você fazer esse investimento, tá bom? Então é por isso que eu dei dicas aqui, dicas que são gratuitas, dicas que não têm custo nenhum, porque eu entendo que não são todas as distribuidoras que podem fazer um investimento um pouco mais alto hoje. Apesar do nosso ticket, com toda essa estrutura inclusa, ficar em torno de 1.498, um salário mínimo por mês, mesmo sendo um valor bem baixo comparado a outros serviços, né, funcionários, etc. Porque hoje em dia o pessoal, só para tráfego pago, está cobrando um salário mínimo, né, 1.621. Então, a nossa estrutura ela é muito robusta, muito completa. Tem o tráfego pago, inteligência artificial, plataforma, remarketing, disparo em massa, API oficial do WhatsApp. Mesmo a nossa estrutura sendo muito completa, pelo mesmo preço que o pessoal entrega 10% do que a gente faz, eu entendo que nem todo mundo está nesse momento, tá bom? Então é por isso que eu dei as dicas grátis. Mas se vocês quiserem entender um pouco mais, fazer uma reunião comigo para a gente sentar, conversar, ver o que está acontecendo na sua distribuidora, o link vai estar aqui na descrição, vai estar no primeiro comentário aqui fixado, tá bom? Que eu vou upar esse vídeo aqui no YouTube, todas as lives eu coloco lá. E vocês que estão aqui na live, pode chamar aqui no Instagram, a gente dá uma olhadinha, a gente fala com vocês lá, tá bom? Ficou mais alguma dúvida, galera? Se não tiver ficado, eu vou ficar por aqui, que eu tenho mais outros vídeos para gravar hoje. Eu fiz essa live aqui só para esse primeiro vídeo, né, para esse start. Mas eu vou gravar outros agora, um pouco mais aprofundados, e depois eu ainda vou fazer visitas a alguns clientes nossos para mostrar como que é dentro das distribuidoras, quanto que fatura uma distribuidora, quanto que lucra uma distribuidora, qual a margem, qual o custo de compra, qual o custo com funcionário, qual o custo com tudo. A gente vai fazer um raio-x dentro de alguns clientes nossos para a gente entender um pouco mais esse setor, trazer umas nuances mais direcionadas, né? Mas eu acredito que essa parte tenha ficado bom, esses três pilares, eu acho que ficou claro o que eu quis passar aqui. E se você ficou com alguma dúvida, se você quer se você tiver alguma pergunta, quiser tirar alguma dúvida, pode chamar a gente no Instagram, pode chamar a gente no WhatsApp, a gente responde, a gente tira as dúvidas, a gente ajuda, mesmo não sendo cliente nosso, a gente tem esse compromisso com essa comunidade de fazer essa ajuda, de fazer essa parceria mesmo. Todos os nossos clientes, a gente sempre fala, a gente não é só um fornecedor de serviço de ferramenta, a gente é realmente um parceiro. Tem coisas que nem tá no nosso contrato que a gente faz para os nossos clientes de vez em quando. Link para colocar na bio do Insta, por exemplo, coisa que nem tem a ver com a gente, mas eu peço para minha equipe fazer aqui, o custo para a gente é relativamente baixo, porque a gente é uma empresa de tecnologia, né? Tem muitos parceiros que o nosso custo de aquisição de algumas tecnologias é mais baixo. Então, a gente sempre trabalha nessa visão de que a gente é parceiro. A gente não é só um fornecedor de serviço e de ferramenta. A gente quer andar junto e ver coisas para crescer a empresa. A nossa métrica principal é justamente as vendas na ponta final. Quanto que aumentou de venda? Quantos botijões foi a mais? Como que a gente consegue aumentar a margem? Como que a gente consegue reduzir o custo de compra? Como que a gente consegue aumentar a eficiência dentro da própria distribuidora? Então, essas questões é o que a gente senta, a gente conversa com os nossos clientes e a gente tem feito um trabalho muito bacana. Tanto que faz mais de 8 meses que nenhum cliente sai da nossa base. A gente só tem captado cliente, captado, 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 e nenhum tem saído. Porque a gente realmente entrega muito mais do que o pessoal do nosso mercado. É o que eu falei agorinha. O pessoal cobra 1.621 só para fazer o tráfego. A gente cobra 1.621 para fazer tudo do seu digital. Tudo. A gente faz o tráfego, a gente só não faz produção audiovisual. Por hora, porque a gente está montando a Mercury Studio aqui para fazer com IA. Mas a gente só não faz produção audiovisual. Mas o resto, a gente consegue fazer tudo. Então, tráfego, atendimento com IA, análise de dados, remarketing, uma plataforma própria, para não te deixar no escuro, né? Para ter essa parte de transparência sobre quanto que está sendo gasto, quanto que está rendendo, quantos clientes chamaram, quais são as verificações, quantos que vieram para saber do Vale Gás, quantos que pediram a localização, essas coisas todas tem dentro da Mercury Next. Então a nossa estrutura ela é muito robusta e por um preço
relativamente muito baixo comparado ao mercado. Então é por isso que a gente não tem saída de cliente. A nossa estrutura ela tá muito bacana, ela tá muito boa mesmo. Então, se vocês quiserem saber, só chamar a gente aqui. Beleza? É isso aí. Vou finalizar o vídeo. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, inscreve no canal, curte aqui para acompanhar os próximos vídeos. A gente vai fazer uma saga aqui sobre distribuidora de gás e depois a gente vai fazer uma saga sobre farmácia também, que são os nossos principais nichos, tá bom? Sobre como vender mais, como funciona, raio-x. A gente vai em uma das maiores distribuidoras de gás do país para ver como é que é lá no centro de distribuição deles. Vai numa das maiores distribuidoras de gás aqui do nosso estado de Goiás também, para ver como é que é o centro de distribuição deles, como é que eles trabalham, como é que eles fazem a organização, a gestão, a logística, essa parte toda. Então vai ter muito vídeo aqui ainda desse nicho e eu acredito que vai trazer muitos insights bacana para vocês. Então não perca os próximos vídeos, se inscreve, curte, compartilha com um amigo seu que tem uma distribuidora de gás e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e tchau!